Já parou para pensar que aquela pressão por metas, a ansiedade do dia a dia e até o jeito como o nosso salário é calculado, tudo isso tem uma origem? Pois é, tem raízes bem profundas, plantadas mais de um século atrás. Vamos mergulhar nisso, porque a folha de pagamento de hoje conta uma história muito mais antiga do que a gente imagina. Essa sensação, de estar sempre no limite, de exaustão, é a realidade de muita gente. Parece uma coisa super moderna da nossa era do burnout. Mas para a gente entender de verdade por que chegamos até aqui, a gente precisa voltar no tempo e fazer uma pergunta essencial. Quem foi que projetou esse sistema? E a resposta para essa pergunta leva a gente direto para uma era de aço, de vapor, uma época em que a própria ideia de eficiência no trabalho estava sendo inventada. E aqui estão os dois arquitetos principais dessa história, Frederick Taylor e Henry Ford. Pensa assim, Taylor foi a mente, o cara que criou a teoria, e o Ford foi quem pegou essa teoria e transformou numa realidade física implacável para milhões e milhões de trabalhadores. O que era o Taylorismo, então? Basicamente, ele não estava nem um pouco interessado em pessoas. Onde a gente vê seres humanos, ele via engrenagens biológicas. A ideia era transformar o trabalho em algo tão previsível, tão controlável, quanto o motor de uma máquina. E o bem-estar? Bom, isso era visto só como um obstáculo para a eficiência máxima. E o truque central do Taylor, a grande sacada dele, está bem aqui. Uma ideia que é ao mesmo tempo simples e, vamos ser sinceros, bem cruel. Separar de forma fundamental quem pensa de quem faz. A gestão pensa, planeja, otimiza. O trabalhador, ele só executa. Simples assim. É aqui que nasce um sistema que quer o nosso braço, mas que abomina a nossa mente. Qualquer pensamento do trabalhador era visto como uma interferência, um defeito na produção. E essa separação não era só um método de trabalho, não. Era uma filosofia inteira sobre como o ser humano deveria se comportar dentro de uma fábrica. Olha, essa frase é do próprio Taylor. E ela revela tudo, né? Não tem nem o que interpretar aqui. O sistema foi desenhado desde o início para valorizar a força e a obediência, e ao mesmo tempo para reprimir a mente, a criatividade, lá no chão de fábrica. E como isso funcionava na prática? Com um método chamado The One Best Way, ou a única maneira certa. Cada segundo era medido com um cronômetro. Se você parasse para respirar fundo ou para coçar a cabeça, isso era considerado um roubo de tempo da empresa. O ser humano passou a ser cronometrado exatamente como se fosse um motor. Agora vamos para Henry Ford para ver como isso tudo se materializou. A linha de montagem foi basicamente a igreja da filosofia de Taylor. O trabalhador não ia mais até o trabalho. Agora, o trabalho vinha de forma incessante até ele. A esteira ditava o ritmo, forçando um movimento repetitivo, quase inconsciente. Tudo projetado para eliminar o pensamento por completo. Tá, mas você pode estar se perguntando, o que essa história de cronômetro e linha de montagem tem a ver com o cálculo de um salário hoje? A resposta é tudo. O fantasma de Taylor vive e muito nos nossos sistemas de folha de pagamento. A própria ideia de salário-hora já é um legado direto dessa mentalidade. É o ato de pegar o tempo humano, um mês inteiro de esforço, de vida, e transformar ele numa unidade matemática, fria, prontinha para ser calculada, do mesmo jeito que o Taylor fazia com os movimentos de um operário. E o ponto crucial é esse aqui. Para achar o valor da hora, o sistema usa um divisor fixo, que é baseado na jornada semanal. Então, um mês inteiro de trabalho vira um número abstrato. 220, 200, 180. É a matemática da eficiência em sua forma mais pura. E essa aqui é a fórmula que faz a mágica acontecer. Simples, direta e totalmente impessoal. Ela pega a totalidade de um esforço mensal e simplesmente divide por essa abstração matemática do tempo. E aí, usando o exemplo da nossa fonte, um salário de R$ 2.200 para uma jornada de 44 horas por semana se transforma nisso aqui, R$ 10 por hora. Todo o esforço, toda a dedicação de um mês, reduzido a um número que cabe na palma da mão. É o resultado final da lógica do cronômetro. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque esse número, que nasceu lá da busca por eficiência mecânica, tem uma responsabilidade muito humana, que está definida em lei. A nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, diz que salário mínimo não é só um número. Ele tem que ser capaz de garantir uma vida digna, cobrindo as necessidades mais básicas. É uma promessa de que o trabalho deve prover mais do que a simples sobrevivência. E estes são 5 pilares que a lei diz que aquele cálculo matemático precisa sustentar. Não estamos falando de luxo aqui, né? Estamos falando do básico para uma vida com o mínimo de dignidade. A lei projeta uma coisa:
mas a matemática fria muitas vezes entrega outra bem diferente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que fica no ar. Um sistema de cálculo que a gente herdou de uma filosofia que viu o ser humano como uma peça de máquina, obcecada em medir e controlar cada segundo, será que ele pode de verdade cumprir a promessa de garantir dignidade? A resposta para essa pergunta talvez explique muita coisa sobre o mundo do trabalho em que a gente vive hoje.